Oi, pessoal. Vamos hoje falar sobre o teorema de Green e campos conservativos, só que a gente vai fazer exercício, tá? Disso. A aula vai ser toda de exercício. A gente precisa primeiro relembrar qual é o enunciado do teorema de Green, né? Para ficar fresquinho na nossa cabeça e a gente poder aplicar corretamente. Então, no teorema de Green, a gente tem. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Uma região D, que é plana, né, limitada por uma reunião finita de regiões simples. Essas regiões simples, elas têm fronteira que são curvas suaves por partes. Aí a gente vai considerar A e B, que são as componentes do nosso campo vetorial bidimensional F, como funções de classe C1, definidas num aberto que contém a região D. Vamos denotar a fronteira da região D por gama. Então, vale essa igualdade, né? Essa integral de linha sobre o campo aqui é a integral dupla de del B del X menos del A del Y, tá? E a gama é percorrida no sentido anti-horário, que a gente chama de orientada positivamente, e o sentido anti-horário é quando você deixa a região à sua esquerda. Você pensa que se você está andando sobre a curva e a região D tem que estar à sua esquerda. De modo abreviado, a gente usa essa notação aqui, que fica mais enxuta. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um teorema, para relembrar também, que é um teorema que eu vou chamar nesse slide de teorema das quatro equivalências, onde, para um domínio simplesmente conexo, e no caso nosso aqui dessa aula vai ser domínio sempre do R2, né, porque nós vamos tratar nessa aula das questões bidimensionais. Então, se eu tiver um domínio simplesmente conexo, então as seguintes quatro coisas são equivalentes. O campo é conservativo, o hot dá zero, a integral independe de caminho e a integral ao longo de curva fechada é zero. Eu queria fazer algumas observações aqui. Se o domínio não fosse simplesmente conexo, mas o domínio fosse somente conexo, que a gente chamou em outras aulas de conexo por caminhos, então o 1, o 3 e o 4 são equivalentes para um campo com derivadas parciais contínuas. Mas o 2 não, porque eu posso ter um campo cujo hot dá zero, mas ele não é conservativo. Para valer o 2, eu tenho que ter domínio simplesmente conexo. E simplesmente conexo, só para lembrar vocês, daquela maneira mais rude de falar, que não é de precisamente matemática. Eu vou querer dizer que o meu domínio é simplesmente conexo se eu conseguir que toda curva fechada possa ser reduzida continuamente a um ponto. Então, em outras aulas já comentei com vocês que se a gente tiver um plano, o R2, faltando um pontinho, já não é um domínio simplesmente conexo. Por quê? Se você fizer uma curva fechada em volta desse pontinho que está faltando, você não consegue reduzir para um ponto, porque esse pontinho está faltando, ele não existe no seu domínio. Então, você não consegue reduzir a curva para um ponto, tá? No R3, só fazendo a observação do R3, se faltar um ponto, ainda continua simplesmente conexo, porque o R3 todo, menos um ponto, quando a gente fizer uma curva fechada em volta de um ponto, no R3 a gente consegue sair e reduzir para um ponto. Agora, se no R3 faltar toda uma reta, aí já não é simplesmente conexo. Se tiver faltando essa reta aqui e a gente fizer uma circunferência aqui fechada, né? Uma curva fechada,
em volta dessa reta, eu não consigo sair da reta. Essa reta, esses pontos dessa reta não existem, portanto, eu não consigo sair daqui para reduzir para um ponto. E nem aqui eu consigo reduzir para um ponto, porque todos esses pontos dessa reta não existem. Então, o R3 menos uma reta não é simplesmente conexo. O R3 somente sem um ponto, ou sem dois pontos, por exemplo, um longe do outro, é simplesmente conexo, tá? Porque toda curva fechada eu consigo reduzir para um ponto, porque eu saio no R3 daquele lugar e reduzo. E assim a gente tem muitos outros exemplos. Só que no R2, que é o caso da nossa aula, se já faltar um pontinho, não é simplesmente conexo, tá? Tá, mas e o caso de um semiplano? Vamos dizer que a gente tem no R2 um semiplano. Por exemplo, x maior que zero. X maior que zero, então, no eixo cartesiano xy, eu estou pegando só as duplinhas, os vetores no R2, que tem coordenada x positivo, né? Que eu quero o x maior que zero. Nesse caso, nessa região, eu consigo mostrar que todas as curvas fechadas podem ser reduzidas a um ponto. Portanto, essa região que eu estou falando para vocês, que seria um semiplano, é simplesmente conexo, tá? Então, vocês vão ter que analisar toda vez o domínio da F, se é ou não simplesmente conexo, para poder aplicar esse teorema, tá? E no caso de ser simplesmente conexo, vocês podem incluir a 2 aqui também. Então, daí, usando a 1 e a 2, vai facilitar muito para a gente, porque um campo conservativo vai ser conservativo sem somente ser o hot da zero, né? Então, vamos considerar aqui esse campo bidimensional, onde eu estou olhando aqui, esse pedaço aqui é a minha coordenada A de xy do meu campo F. Essa parte aqui é a coordenada B de xy do meu campo F. E eu vou considerar que tem uma partícula caminhando sobre uma curva que é uma semicircunferência, dada dessa forma. E essa semicircunferência, a orientação é do ponto 2, 0 até o ponto menos 2, 0. Assim. Então, vai do 2, 0, que está aqui, até o menos 2, 0, que está aqui. Então, vai dessa forma, né? Andando no sentido anti-horário. Beleza. Então, eu quero calcular o trabalho realizado por essa força quando essa partícula está caminhando nessa semicircunferência, que é o pedacinho verde. Vou notar que o domínio do campo F é o R2, e o R2 é, sim, um conjunto simplesmente conexo. Quando a gente volta aqui, a gente vê que o x e o y pode ser quaisquer números, né? Portanto, o domínio da F é o R2. Beleza. Então, só porque o domínio é simplesmente conexo, o hot vai dizer para a gente se esse campo é conservativo ou não, porque daí a gente, usando o teorema das quatro equivalências, se o hot for zero, vai ser conservativo. Se o hot não for zero, não vai ser conservativo. Mas isso a gente está usando, no caso, C e somente C, só porque o domínio é simplesmente conexo. Tá? Beleza. Isso foi o que eu disse agora. Vamos, então, considerar a nossa F, e a gente calcula del A, del Y e del B, del X. Vamos derivar o A em relação a Y, aqui a gente precisa usar a regra da cadeia, e o B em relação a X, né? Vai ficar 3x2, aqui em relação fica 3y2, que está aqui, e em relação a X, o resto fica tudo constante aqui, né? Fica 2y elevado a y2, que está aqui. Portanto, a diferença del B, del X menos del A, del Y está dando zero, né?
esse vetor aqui, ó, você tem um escalar aqui que multiplica o vetor k. Esse vetor todo aqui não é o 0, 0, 0. Portanto, o hot não é zero, portanto, o campo não é conservativo. Beleza. Para calcular, então, o trabalho, a gente tem que fazer de outra forma. Ou a gente faz direto, pela definição de integral de linha, mas que com o campo que foi dado vai ser uma complicação só, ou a gente usa o teorema de Green. Para usar o teorema de Green, não dá num primeiro momento, porque não é curva fechada, né? Então, a gente precisa fechar essa curva. A gente vai considerar, então, a semicircunferência e vai fechar. Fechar da maneira que fique mais fácil para a gente. Vamos fechar, então, com uma semirreta, que é essa semirreta com essa parametrização T0, então é aqui vermelhinho, só que o T vai só de menos 2 a 2, tá? Então, ele vai daqui até aqui, com a orientação assim. É o que está falando quando você joga o T sendo menos 2 aqui no gama 1, ele começa do menos 2, 0, tá? Beleza, então a orientação do gama 1 está da esquerda para a direita e do gama, que é essa semicircunferência aqui, está no sentido anti-horário, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar essa região que está limitada pela curva verde e pela curva vermelha, vamos chamar ela de região D, e vamos ver qual é a fronteira do D. A fronteira do D, orientada no sentido anti-horário, vai ser o gama 1 unido com o gama. Então, ó, o gama 1 já está no sentido anti-horário, o gama 1 é esse aqui embaixo, unido com o gama, tá? Então, é isso que a gente vai contar aqui. Vamos considerar aquela região que eu rachurei lá, e aí, por causa de eu escrever a fronteira do D como sendo gama 1 unido com gama, então a integral de linha na fronteira vai ser integral de linha no gama 1 mais integral de linha no gama. Beleza. Agora eu posso aplicar o teorema de Green, e pelo teorema de Green, eu tenho que essa integral dupla aqui do del B, del X menos del A, del Y vai ser a integral de linha na fronteira, que é isso que está aqui em cima. Portanto, então, juntando essas duas igualdades e isolando a integral de f sobre o gama, eu vou ter que a integral do f vai ser a dupla menos a integral no gama 1, né? Então, a dupla, esse cara daqui é igual a isso aqui, ó, né? E eu vou passar a integral do gama 1 para o outro lado, vai ficar menos a integral no gama 1, que é o que está aqui, tá? Beleza. Então, agora eu tenho que calcular cada uma daquelas integrais, a integral no gama 1 e a dupla. Para calcular a dupla, a gente vai usar a transformação em coordenadas polares. Então, eu estou aqui com uma transformação que leva duas variáveis rθ em aqui um x de rθ, aqui é θ, viu, gente? Em um y de rθ, aqui é θ também. Então, onde tiver t aqui, leia-se θ. E vamos obter o seguinte, essa integral dupla, aqui de novo, vou pôr θ aqui, θ aqui. A integral dupla, a gente já calculou essa diferença, del B, del X menos del A, del Y, já calculamos acima, ó. Tá aqui, tá vendo? A diferença del B, del X menos del A, del Y tá aqui, eu vou pegar isso e colocar lá. Então, aqui. Eu posso tirar esse 3 para fora, e vou ter x² mais y²,
Se eu usar, então, essa transformação em coordenada polar, eu vou observar que x² mais y², né, então estou usando esse cara aqui como sendo o meu x, e esse cara aqui como sendo o meu y. x² mais y² vai dar r², é por isso que aparece esse r² aqui. Esse r vem do jacobiano, da transformação t, então o r dr dθ equivale a isso aqui. E esse 3x2 mais 3y2, o 3 eu pus para fora da integral, e fica só x2 mais y2, que é o r², tá? Fazendo aqui x2 mais y2. E aí os limites de integração, bom, é a semicircunferência parte superior, certo? Então, o θ vai de 0 a π, e o r vai de 0 a 2, o raio, tá? O ângulo de 0 a π, o raio de 0 a 2. E aí eu calculo essa integral e vou obter 12, vou de novo copiar aqui, como sendo meu θ, né? Aqui vai ser 12π, beleza? Tá, lembrando agora que o A de xy, a primeira componente do campo F, é x mais e elevado a y², a gente tem o seguinte, vamos calcular a integral de linha sobre a γ1, que é aquela nossa reta. A gente tem o quê? Que é a reta vai de -2 a 2, com t variando de -2 a 2, vamos lembrar aqui, o γ1 de t, ele é t0, ele anda sobre o eixo x, né? t0, e o t vai de -2 a 2. O γ', então, γ' de o γ1', né, melhor dizendo, ele é o vetor 1, 0, né? Derivo a primeira em relação a t, a segunda em relação a t, vai dar 1, 0. Então, nós vamos usar o γ1 aqui e o γ1' aqui, certo? Então, vamos lá. É o γ aqui e o γ1' aqui. O F tem as duas componentes, A e B, né? Que então eu escrevo aqui A e B, elas são calculadas no γ1. Então, eu vou fazer A vezes 1, vou fazer o produto escalar, mais B vezes 0. O B vezes 0 vai desaparecer, só vai ficar o A vezes 1, que é A. Portanto, vai ficar só isso. O A agora eu vou calcular no γ1, que é esse t e 0. Então, é t aqui nesse lugar do x e 0 aqui nesse lugar do y, tá? Então, eu vou ter t mais 1, que vai ficar aqui, t mais 1. Quando eu integrar, vai dar t2 sobre 2 mais t, que eu avalio de -2 a 0, né? Então, essa parte vai ficar 0, e vai ficar aqui t2, t avaliado no 2, menos t avaliado no -2, que dá 4. Beleza? Finalmente, então, a integral sobre a gama, que é a semicircunferência, vai ser a dupla aqui, menos a integral de linha no gama, que vai ser, então, 12π que a gente calculou para a dupla, menos 4, que a gente está tendo agora. Tá? Portanto, a gente terminou esse exercício. Tá bom, agora vamos considerar um fluido em escoamento com campo de velocidades bidimensional dado dessa forma. E ele está perguntando, calcule a integral de linha sobre γ1, onde o γ1 é uma circunferência de raio A, centro 0, 0. E B, a γ2 é uma curva fechada C1 por partes orientada no sentido anti-horário que envolve a origem. Então, no primeiro caso, a gente vai ter uma circunferência de raio A, tô fazendo bela pequenininha, né? Mas podia ser grande esse raio A, podia ser grande, tá? Aqui eu tenho x, por exemplo, y,
raio A, né? Menos A. E menos A aqui no Y, que é esse pontinho aqui, tá bom? Beleza, e essa segunda curva, ela podia ser algo assim, né, que tá aqui em volta, tá? Aí, nesse caso, seria melhor eu colocar esse eixo Y um pouquinho mais alto. O Y aqui. Então, você não foi dado qual é a parametrização da gama 2, né? Só foi falado que ela é fechada e envolve a origem, está orientada no sentido anti-horário, por exemplo, aqui, tá? Lógico que esse A aqui do raio podia ser maior e a gama 2 está por dentro da gama 1. Mas não importa. O que importa é que primeiro nós vamos calcular como seria o trabalho realizado por esse campo numa circunferência com raio A, e depois nós vamos fazer o gama 2, tá? Então, o domínio nosso, ele é R2 menos 00. Vamos olhar de novo, olha aqui. Esse denominador não pode se anular, né? Nem esse aqui, então o x não pode ser 0 e o y não pode ser 0 aqui, né? Então, a gente está excluindo o ponto 00. O x pode ser outros valores e o y ser 0, por exemplo. Então, se o x for 1 e o y for 0, não se anula. Você só não pode ter o x e o y, os dois ao mesmo tempo 0. Por isso que só está tirando o ponto 00. E esse domínio não é simplesmente conexo, tá? Vamos, então, isolar o ponto 00 com uma curva fechada por partes, digamos uma curva que é essa circunferência de raio ρ, onde esse ρ é um número positivo, tá? Eu vou considerar ρ maior que 0 aqui. A curva fechada, aqui o t vai dizer a 2π, estou fechando, tá? E vou denotar essa circunferência de raio ρ por gama de ρ. Esse ρ é tão pequenininho de forma que essa curva gama de ρ não toque a curva gama de A, tá? A gama 1, que é a gama 1. Ela está no interior da região. E eu vou considerar a região entre a gama 1 e a gama de ρ. Então, vamos dizer assim, vou fazer aqui um desenho. Vamos dizer que a gama 1, que é a circunferência com raio A, centro 0, tá? Assim. Eu vou querer aplicar o teorema de Green, mas eu não posso para essa minha gama aqui, que é a minha gama 1, tá? A gama 1 está orientada aqui no sentido anti-horário, é a gama 1. Eu não posso porque o ponto 00 não pertence ao domínio, então eu não tenho esse pontinho aqui. Então eu tenho que isolar essa parte aqui. Uma forma fácil de isolar é com a circunferência. Você poderia ter isolado com elipse? Poderia. Poderia ter isolado com retangulinho? Poderia. Depende do seu campo, uma coisa vai ser mais fácil que a outra. Para o nosso campo, que está aqui no denominador com cara de circunferência, de raio 1 principalmente, então fica mais fácil você isolar com uma circunferência, tá? Para as contas darem mais bonitinhas. Então, essa aqui de raio ρ, que eu estou fazendo, ela é a minha gama de ρ, e eu estou orientando ela no sentido anti-horário, ela como curva. E vou pegar essa região, que é um anel aqui, tá? Vai ser entre uma circunferência e a outra circunferência. Então, olha, eu estou tomando o ρ a fim de que gama de ρ esteja no interior da região limitada pelo gama 1,
E vou considerar D como sendo a região do donuts, entre gama 1 e o gama de Rho, tá bom? Assim, essa parte do donuts, ela está excelente, ela está dentro das condições do teorema de Green, e eu vou poder aplicar o teorema de Green para minha rosquinha. Então, a nossa região D é a parte rachurada da rosquinha, e a fronteira do D, ela tem que ser descrita no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário é o gama 1, que foi dado lá, que é aquela circunferência de raio A, unido com menos gama Rho. Como assim? Olha, eu vou ensinar para vocês um jeito fácil de ver isso. Por que que eu estou tomando o gama Rho anti-horário e aqui eu ponho menos? A ideia é a seguinte, a ideia é que eu vou caminhando por fora, em algum momento eu entro, caminho sobre a Rho ao contrário para ter curva simples e não cruzar por cima, volto de novo pelo mesmo caminho, então esse ida e esse volta vão se anular e fecho aqui. Então eu vou ter essa indo assim, aí eu vou por esta daqui para cá, indo assim, caminho sobre essa curva, e então eu vou olhar minha região à esquerda e volto por essa mesma. Com isso, eu vou pegar uma borracha aqui. Quando eu vou e volto pela mesma, elas se anulam e isso aqui desaparece. Então, a orientação positiva da minha rosquinha é essa no sentido anti-horário, a de fora, que é a gama 1, e a de dentro, que é a gama Rho, é no sentido horário, porque eu estou deixando a minha região, se você se vê andando sobre essa curva, a sua região está à esquerda, né? E andando sobre essa curva, a região está à esquerda. Por isso que, embora eu esteja orientando a minha gama Rho no sentido anti-horário, eu vou tomar ela como fronteira do D com esse menos aqui, porque aí eu teria que considerar assim. Poderia considerar outra parametrização dessa circunferência de raio Rho que fosse no sentido horário? Poderia. Mas a minha escolha está sendo essa, para mostrar para vocês que é possível fazer assim, tá? Beleza. Então, a fronteira de D é gama 1 menos gama Rho. Portanto, a integral na fronteira vai ser integral no gama 1 menos a integral no gama Rho, tá? Esse menos vem aqui porque quando você toma uma reparametrização da curva, você troca o sinal da integral de linha. Isso a gente já viu demonstrado em aulas anteriores. Beleza. Agora, então, aplicando o teorema de Green, eu sei que a integral de linha na fronteira dá a dupla no D, do del B, del X menos del A, del Y, e esse lado aqui, pelo que a gente acabou de fazer, dá essa diferença de integrais de linha. Então, o que eu quero? Eu quero isolar essa integral. Isolando essa integral, eu vou ter o quê? Essa integral vai ser a dupla menos essa integral de linha no gama Rho. Tá? Então, o que eu preciso calcular é a dupla e essa. E aí eu vou ter o valor dessa. Então, vamos lá. Lembro que esse meu campo tem problema no 0, 0, por isso que eu não podia aplicar o teorema de Green direto. Não podia aplicar o teorema de Green para a região limitada pelo gama 1. De jeito nenhum. E aí, eu vou calcular del A, del Y e del B, del X e percebo que é igual. Portanto, essa diferença dá zero. E a integral dupla de zero vai dar zero. Então, a nossa dupla está dando zero. Ó. Esse pedaço aqui está dando zero. Falta, então, eu calcular a integral no gama de Rho.
Vamos lá. A integral, lembrando que a parametrização que a gente está usando é essa, né? E o F é esse campo, a integral no γ1 é a integral no ρ, porque a integral dupla agora é zero, que é, agora vamos usar a definição de integral de linha sobre a curva γ-ρ. Nós vamos calcular o B no γ-ρ por γ' aqui no γ-ρ', né? Então, a gente vai colocar o γ-ρ aqui, e o γ', ele é menos ρ-seno na primeira coordenada e ρ-cosseno na segunda coordenada. É o que a gente tem aqui, então. Aí a gente substitui isso aqui no x da f e isso aqui no y da f. Então, olha, eu vou ter isso aqui no y, né? Vem menos ρ-seno, por causa desse y aqui. Embaixo é x² mais y², né? A gente está considerando que esse cara daqui é o x de ρt, e esse aqui é o x de t só, o ρ está parado, está fixo, e y de t só aqui, então x² mais y² é ρ², por isso que eu estou pondo o ρ² aqui, ó, no lugar de x² mais y². Analogamente, no lugar desse x² mais y², estou colocando esse ρ². Tá? E em cima é o x, que é esse x aqui, que é ρ-cosseno. E aí eu repito essa parte do γ-ρ', repito aqui. Vou fazer agora produto escalar, que é o primeiro pelo primeiro, mais o segundo pelo segundo. Só que a gente percebe antes que eu consigo cortar esse ρ² aqui com esse ρ² aqui e esse ρ² aqui. Então, eu vou ter menos seno com menos seno dá seno ao quadrado. E esse cosseno com esse cosseno dá cosseno ao quadrado. Então, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Por isso que está aqui integral de 1 dt. E, portanto, é 2π. Tá? Beleza. A solução do B. Agora a gente precisa calcular a integral de linha sobre uma curva qualquer, fechada, que contém a origem. Tá? A gente considera, então, essa curva como no enunciado. E vamos pegar de novo a gente precisa isolar o ponto 00, vamos pegar de novo uma curva γ de ρ, que isola com um ρ suficientemente pequeno, tá? De forma que a γ de ρ esteja na região que é limitada pela γ2. Então, a gente poderia ter a γ2 fazendo algo assim, e se a gente tiver os eixos aqui, né, os eixos coordenados, y e x, essa nossa γ de ρ, ela está fazendo algo tipo uma bolinha de raio ρ aqui, uma circunferência de raio ρ aqui, pequenininha. E o que a gente vai considerar como nossa região para o teorema de Green? Entre a γ2 e a γ de ρ. Isso aqui está parecendo a clara de ovo frito, né? Tá? Desconsidera a gema e considera só a clara. Beleza. Então, o que a gente precisa? A região entre γ2 e o γ de ρ, e agora a gente quer a orientação do D aqui, da fronteira do D. Vamos olhar para o meu desenho aqui. O meu desenho do meu ovo frito está, então, considerando a γ2, por causa de estar falando aqui, ó, no sentido anti-horário, tá? Então, ela vem aqui. Tá? Essa é a γ2, é a de fora. E a γ-ρ é essa de dentro, que nós estamos tomando ela no sentido anti-horário, mas ela no sentido anti-horário como fronteira da minha clara, desse pedaço rachurado, ela
desculpa, ela está no sentido anti-horário, eu fiz a flecha ao contrário, né? Ela está no sentido anti-horário e eu preciso colocar ela ao contrário, por causa a orientação de deixar a minha região rachurada à minha esquerda. No gama 2, a região rachurada está à esquerda. Se eu fizer essa orientação, a região não está à esquerda. Por isso que a gente coloca esse menos aqui, tá? Porque se eu faço uma reparametrização que muda o sentido da curva, então eu ponho esse menos como notação e daí eu troco no sinal da integral de linha aqui, tá bom? Então, quando eu fizer a integral sobre a fronteira toda do D e a fronteira toda da parte rachurada era tanto aquela gama que ia por fora quanto a gama ρ, mas como assim? A gama 2, que é a que vai por fora, já está no sentido anti-horário, porque foi falado aqui que ela já está no sentido anti-horário, e aí a gama ρ eu tomei assim, só que essa orientação como fronteira do D, ela está indo no sentido que eu não quero. Então, eu ponho esse menos na frente aqui, tá bom? Beleza. E aí eu aplico o teorema de Green. O teorema de Green vai dizer o quê? Que a integral de linha na fronteira, sobre o campo, né? Vai ser a dupla de dB dx menos dA dy. Esse lado aqui a gente já viu que a gente está colocando como integral na curva de fora, menos a integral na circunferencinha de raio ρ. E aí, a gente já viu que essa parte aqui se anula, então essa integral dá zero, isso aqui desaparece, né? Então, a integral na gama 2 vai ser a integral na gama de ρ, né? Isso aqui a gente já sabe que desaparece, vai sobrar só essa parte para a gente calcular. Olha, note que não precisamos conhecer a trajetória do gama 2, por isso que eu desenhei um negócio que parecia um ovo frito. Porque a gente não precisa mesmo, de fato, conhecer a trajetória do gama 2, contanto que a gente saiba calcular isso aqui. A gente precisa, então, do gama de ρ, tá? Essa integral a gente já viu que deu zero, ó, pelo item A deu zero, portanto, a dupla está dando zero, então só falta outra, sobre o gama de ρ. E sobre o gama de ρ, a gente viu também pelo item A que dá 2π, independente do ρ. Por isso, a nossa integral dá, voltando lá, integral dá integral sobre o gama de ρ, que é 2π. Beleza? Tá bom. Agora vamos para o nosso exercício 3, onde a gente vai mexer agora com o teorema das quatro equivalências. Queremos mostrar que essa integral de linha, então eu tenho uma integral de linha que vai de 0,1 até 2,3, portanto não é fechada, aqui sobre uma curva fechada, eu tenho esse campo com parte A de xy, essa primeira, que está multiplicando o dx aqui, e o B de xy é essa segunda parte, tá? Eu quero mostrar que essa integral independe do caminho. Para eu poder usar aquele teorema das quatro equivalências, eu tenho que ter um domínio simplesmente conexo do meu campo. E eu vou ter, olhando para esse campo aí, as componentes do meu campo são polinômios que são de classe sem infinita, portanto, satisfazem o fato de que o domínio é o R2 inteiro, que é simplesmente conexo, né? Eu não tenho problema no domínio aqui, nem com x, nem com y em nenhum lugar. O x e o y pode ser quaisquer valores reais. Então, vamos lá. O domínio do RR2, que é um conjunto simplesmente conexo, e pelo item 2 do teorema das quatro equivalências, para eu mostrar que a integral independe do caminho, que é o item 3, basta eu mostrar que o hot dá zero, tá? Mas o nosso campo é dado dessa forma, onde a gente tira isso exatamente do que foi colocado aqui, essa é a parte do A de xy, e essa é a parte do B de xy, e é isso que eu estou colocando aqui, ó. E aí eu calculo del B, del x, ó, em relação a x. Isso aí dá o quê? 3y2, que está aqui.
E del A, del Y é, em relação a Y, 3y2 que está aqui. Portanto, o hot está dando 0. Portanto, independe do caminho. Né? É campo conservativo. O nosso exercício 4 pede o seguinte: no item A, pede para a gente mostrar de novo que a gente tem uma integral de linha aqui, e essa integral independe do caminho. E então, nem foi dada a gama para vocês, né? Vocês, quando derem um exercício desses, vocês já podem desconfiar que esse campo deve ser conservativo, porque a gama não foi dada, né? E calcular a integral do item A com essa gama daqui, que é essa elipse aqui. Na verdade, nós queremos só um pedaço da elipse com y maior ou igual a 0 e queremos calcular no sentido horário. Beleza. Vamos fazer a parte do item A primeiro. De uma forma que é a seguinte: no exemplo 3, a gente viu que o domínio do campo lá era um conjunto simplesmente conexo. E nesse nosso exemplo aqui também, a gente percebe que x e y, mesmo aqui no LN, podem ser quaisquer, porque você está somando 1 mais y², né, que é positivo aqui. Então, essa parte é sempre maior ou igual a 1. Então, o x e y podem ser quaisquer, portanto, o campo tem domínio R2, que é simplesmente conexo, tá? E daí, pelo item 2 do Teorema das Quatro Equivalências, para a gente mostrar que independe do caminho, basta a gente mostrar que o hot dá 0, tá? E aí a nossa F, trazendo ela de novo para cá, ela é assim, dessa forma, e eu vou trabalhar para calcular o hot. Del B, del X, então, dá 3 mais 10y2, olha aqui, del B, del X. Então, eu derivo em relação a x, dá 3. Em relação a x, dá 10y2. E em relação a x, dá 0. Agora, del A, del Y. Em relação a y, dá 0. Em relação a y, dá 3. E em relação a y, dá 10y9. Portanto, então, a diferença del B, del X menos del A, del Y dá 0 e o hot dá o vetor 0. Tá? Ok. Aí, então, pelo item 2 do Teorema das Quatro Equivalências, aquela integral independe do caminho. Agora nós vamos fazer esse item A de um modo diferente. Vamos mostrar que o f é conservativo através de determinar uma função potencial para ele. Então, a gente precisa integrar a componente A do f em relação a x, e a gente integrando isso aqui em relação a x, eu vou ter x2 sobre 2, 3xy, xy10 mais uma função de y, certo? Eu tenho que acrescentar esse pedacinho aqui, essa função de y, porque eu estou derivando em relação a x, né? Integrando em relação a x, então nasce esse pedaço aqui, que quando eu derivo em relação a x, zera, por isso que ele não aparece aqui, né? Mas quando eu integro, ele precisa aparecer. Beleza. Da mesma forma, quando eu faço a integral de b em relação a y, precisa aparecer uma parcela que é uma função só de x, tá? Porque eu estou com essa integral indefinida nos dois casos. Então, a gente vai obter o quê? Eu integro em relação a y, ó, 3xy, aqui em relação a y fica 10x, y10 sobre 10, corto 10 com 10, integral de ln, vou manter essa integral, não vou calcular, mais uma função de x que eu preciso colocar aqui. Beleza. Agora, então, observem essa parte vermelhinha aqui, essa parte vermelhinha, e essa azul e essa azul. Eu tenho esse pedaço 3xy que foi repetido aqui, esse pedaço 10y, xy a décima e xy a décima aqui, depois essa aqui é uma função só de y, como está escrito aqui, e essa é uma função só de x, como está escrito aqui. Então, olha,
Note que não é necessário calcularmos essa integral. A gente sabe que vai dar coisas em y, ponto, não precisamos calcular ela explicitamente. Pois podemos associá-la com essa outra função só de y. Da mesma forma, o x² sobre 2, a gente associa com o psi de x. Então, o que que a gente tem? A integral do a em x está dando isso, e do b em y está dando isso, e a gente associa as corzinhas, o laranja com laranja, o verde com verde, o azul com azul, e o vermelho com vermelho, e aí a gente tem então um candidato à função potencial, que é cada uma dessas partes, né? Um azul, um vermelho, um laranja e um verde. Seria então isso, tá? Beleza? Com isso, a gente consegue verificar, fica como exercício para vocês, que, de fato, o grade do F, esse aqui, vai dar o F, tá? Pode-se verificar que, de fato, o grade do F dá o F, e assim o campo é conservativo, porque a gente achou uma função potencial. Então, essa é a definição de campo conservativo. Com isso, usando o nosso teorema das 4 equivalências, o I, aquela integral lá, independe do caminho. Agora nós vamos para o item B. A gente precisa calcular essa integral de linha sobre o campo F, em que essa gama é essa elipse aqui. Ó. Vocês veem que o centro dessa elipse está no ponto 1, 0, tá? E a gente precisa calcular ela no sentido horário, como foi pedido. Vamos considerar uma gama 1 que também parametriza essa mesma elipse, só que no sentido anti-horário. E aí, você pode me perguntar, como assim? Não está pedindo no anti-horário, ou no horário? Por que você quer uma no sentido anti-horário? Eu vou pegar uma no sentido anti-horário mais clássica, e daí a gente inverte o sinal, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Considera, então, essa parte como sendo o meu seno, cosseno, aliás, e essa parte aqui que está sendo elevada ao quadrado como sendo o meu seno, que nem eu estou fazendo aqui, ó, tá? Então, aí eu isolo o x e o y, e eu tenho assim, x é igual a 1 mais cosseno, y é igual a 1 seno. Por que que eu estou tomando assim, o cosseno e o seno? Só para a gente sempre lembrar que essa parametrização de cosseno e seno, ela dá no sentido anti-horário, e aí, dependendo do que está aqui, multiplicando, somando, subtraindo, dividindo, etc., eu vou ter elipse, circunferência, eu vou ter centros em outros lugares que não são necessariamente a origem e tal. Mas se eu lembro que a coisa que está elevada ao quadrado é o que eu vou chamar de cosseno, e aqui a coisa que está elevada ao quadrado é o que eu vou chamar de seno, quando eu faço cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, a gente sabe que dá 1. Então essas coisas aqui estão coerentes, né? Essa forma de tomar. Como ele está pedindo y maior ou igual a 0, nós vamos tomar esse t de 0 a π, tá? Beleza. Como a nossa gama, então, trazendo para cá, ela é, na primeira coordenada, 1 mais cosseno de t, na segunda, 2 seno de t, então, quando a gente, a nossa gama 1, né, calculando 0, olha, está dando 2 e 0, né, porque o cosseno de 0 é 1, e o seno de 0 é 0, e no π está dando menos 1 aqui no cosseno, então o menos 1 fica 0, e o seno de π é 0. Com isso, se a gente pegar a função potencial que a gente calculou no item A, aí a gente pode diretamente substituir nos valores final menos inicial. A gente vai ter a integral do gama, ela menos integral no gama 1, que é, então, menos o grade aqui do F, e aí eu preciso só calcular o F no ponto final do gama 1, menos o F no ponto inicial do gama 1.
mantendo esse menos aqui, né? Então, isso vai ficar o γ1 do π, ó, é o 0, 0 que está aqui, e o γ1 do 0 é o 2, 0, que está aqui. E aí, quando a gente joga na nossa função, olha, quando y vale 0 e y vale 0 nos dois, nós vamos ter 0 aqui, fica ln de 1, que é 0, então a integral de 0 é 0, por isso que a gente nem precisou calcular essa integral, né? O y0 aqui zera, y0 aqui zera. Então, só vai ficar essa parte aqui. Quando x vale 0, é 0, e quando x vale 2, fica 2, né? 2 ao quadrado sobre 2, que fica 2. Então, com esses menos aqui certinho, vai dar 2. Beleza? Vamos, então, para mais um exercício. Mostrar que essa integral independe do caminho e calcular aí, em que gama é dada por essa curva aqui. O t vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, aqui vocês podem ver que é uma circunferência que não está centrada no 0, 0, né? Ela está centrada no menos 1, 0. Beleza. Primeiramente, vamos observar que o nosso campo, que é dado dessa forma, tem domínio que é o semiplano y maior que 0. Tá? Então, lembrando aqui, qual é o domínio do Ln? É valores maiores do que 0. Então, o x tem que ser maior do que 0. E para os outros casos, eu tenho pedacinhos aqui de polinômios que está tudo bem em qualquer valor de x e y, certo? Então, o domínio é x maior que 0, que é um aberto simplesmente conexo da L2. Então, eu posso, por exemplo, usar o teorema das 4 equivalências. Né? Então, para mostrar que é independente de caminho, basta, por exemplo, a gente mostrar que o hot é 0. E quando a gente calcula del B, del X, olha, dá 2x, e del A, o A é tudo isso. O A é tudo isso. Del A, del Y, vai ser só esse 2x, porque isso em relação a Y dá 0, e isso em relação a Y dá 0. Então, o que a gente tem? Que o hot dá 0. Portanto, é campo conservativo, portanto, integral sobre caminho fechado dá 0, e, portanto, integral de linha, como aquela lá pedida no enunciado, que é isso, independe do caminho, né? Beleza. Aqui, mais um exercício, onde fala para a gente calcular o trabalho realizado por esse campo de forças, ou campo de velocidades. É um campo bidimensional. Nós estamos, então, considerando como se fosse um escoamento bidimensional. E o trabalho é para pensar que a partícula está se deslocando sobre essa curva. Essa curva, a gente não sabe qual que ela é, a gente não sabe qual é a trajetória dela, mas a gente pode calcular essa gama no ponto inicial, por exemplo, gama de 1, quanto que vai ser? Gama de 1 vai ser menos cosseno de π, que dá 1, na primeira coordenada, e elevado a 0, que dá 1 na segunda coordenada. E o gama de 2 vai dar, quando a gente colocar, cosseno de π sobre 2 é 0, e quando o t for 2 vai ficar elevado a 2 menos 1, que é 1, que fica e. Então vai ficar 0 e e. Por causa dessa gama ser meio estranhona aqui, a gente desconfia que esse campo seja conservativo para independer desse campo, tá? Vamos torcer para esse campo ser conservativo, então. Vamos olhar, devemos calcular essa integral de linha e vamos perceber que eu tenho, então, o domínio que é simplesmente conexo, é o R2 inteiro, volta lá, olha, é o R2 inteiro, eu não tenho problema com o x e o y, eles podem assumir qualquer valor, então o domínio do F é o R2 inteiro.
E aí eu vou mostrar que o campo é conservativo. Então, eu vou primeiro, aqui nessa situação, achar uma função potencial. Ou seja, então, é um campo escalar que o grade desse campo escalar dá o Fão. Então, vou pegar o A, que é esse aqui, integrar em relação a x, e o B, que é esse aqui, do meu campo, dado no enunciado, vou integrar em relação a y. Vamos lá. Integro A em relação a x e vou obter y² cosseno mais uma função de y, que eu preciso adicionar aqui nessa integral indefinida. E a integral de b em relação a y, eu integro aqui em relação a y, o cosseno de x é constante em relação a essa integração, né? Fica parado, vai ficar, o 2 também é constante, vai ficar y2 sobre 2, corto 2 com 2, fica y2 cosseno, mais uma função de x que eu tenho que ter. E aqui eu observo que eu tenho a parte laranjinha aqui repetida aqui. E eu tenho essa parte vermelha e essa parte azul. A parte vermelha vai poder ser o zero. E a parte azul vai poder ser o zero. Ou qualquer outra constante que a gente escolha. Então, um candidato à função potencial é esse aqui. E, de fato, quando vocês calcularem o grade desse F, vai dar o F1. Então, o campo F é conservativo. E aí, lembrando que a gente tem essa gama horrorosa aqui, que a gente nem sabe como que é a trajetória dessa curva, mas a gente nem precisa saber, por causa do campo ser conservativo. Então, em vez do Fão, eu coloco o grade do F aqui, que quando eu fizer essa integral de linha do grade do F, basta eu calcular o F no ponto final menos o F no ponto inicial. E aí a gente vai ter f de 0e menos f de 1, e a gente vai colocar na nossa f, que é essa. Então, quando o x vale 0 e o y vale e, vai ficar e², quando sendo 0 é 1, então vai ficar e², menos, quando o x e o y valerem 1, o y valendo 1 fica 1², que é 1, e cosseno de 1, que é o que está aqui. Com isso, então, a gente acaba essa aula de exercício, que embora ela seja grande, eu espero que vocês tenham entendido. Uma observação final que eu queria fazer de novo com vocês é: quando a gente toma as nossas curvas no Teorema de Green, tome a curva que é mais fácil para você fazer o cálculo. E daí, independente dela estar no sentido horário ou anti-horário, você tem que olhar ela em relação à região que você está rachurando, né, certo? E aí você vai pôr o sinal de menos se o D não tiver à sua esquerda, tá? Se o D tiver à sua esquerda, você mantém a curva como está. E se o D não tiver à sua esquerda, você põe um menos na integral de linha, tá bom? Então, até a próxima.